Será que o Brasil de 2022 vai ser uma soma do que está sendo hoje a Bolívia e o Peru? Bom, essa é uma dúvida que eu tenho e me baseio em duas reportagens muito boas do portal The Intercept Brasil. Primeiramente, vou tratar do cenário boliviano. A Bolívia, para quem não sabe, passou por um golpe militar em 2019. O Evo Morales, que verdade seja dita, nem deveria ter sido candidato a presidente, porque ele meio que deu uma burlada na Constituição boliviana, mas enfim, foi eleito. Ele sofreu um golpe de Estado, com o apoio da OEA, a Organização dos Estados Americanos, e grande apoio do governo dos Estados Unidos. E em seu lugar assumiu a evangélica Jeanine Áñez. Ela prometeu ficar apenas alguns meses no cargo, mas ficou mais de um ano. E nesses mais de um ano que a Jeanine, ou Jeanine Áñez, ficou no cargo, ela cometeu várias perseguições e massacres, inclusive, contra indígenas e contra membros do MAS, que é o Movimento ao Socialismo, partido ao qual pertence o Evo Morales. Após as eleições que ocorreram no final de 2020, um presidente foi eleito, inclusive a própria Jeanine Áñez participou do processo, mas não teve muito êxito, que foi o Luiz Arce. E o Luiz Arce, ele é membro do MAS, ou seja, é um aliado do Evo Morales. Então, para surpresa dos golpistas, o MAS voltou ao poder por meio do voto popular, mostrando o respaldo que esse partido tem em meio à população boliviana. E insatisfeitos com o resultado da eleição, os golpistas começaram a planejar uma tentativa de golpe militar para impedir a posse do recém-eleito Luiz Arce. E nesse plano teve intensa participação o então ministro da Defesa da Bolívia, naquele momento, que foi o Luiz Fernando López. Ele tentou entrar em contato com alguns bolivianos que tinham contatos com mercenários lá nos Estados Unidos, e ele tentou, não só trazer esses mercenários para a Bolívia, disfarçados de pastores, médicos, fotógrafos, turistas, mas também puxar uma parte do exército boliviano para dar esse golpe. É bom lembrar, eu não falei isso no início, mas quem já sabe dessa história tem ciência desse fato, que o golpe que o Evo Morales sofreu em 2019 teve ampla participação das polícias. Foi um golpe policial. E aí, vendo que o golpe estava dando certo, é que o exército entrou. Então, dentro do exército boliviano, havia uma ala insatisfeita com o Evo Morales, mas também havia uma ala que não estava muito disposta a embarcar nessa aventura. Foi só quando eles viram que deu certo o golpe que eles acabaram entrando. Então, justamente por causa disso, é que o Luiz Fernando López não conseguiu apoio dentro das Forças Armadas para dar esse golpe. Assim como também a tentativa de trazer mercenários para a Bolívia não deu muito certo. Então, logo depois que a Jeanine Áñez entregou o cargo para o Luiz Arce, já que o golpe não saiu do papel, ele acabou fugindo para o Brasil, já que não só a Jeanine Áñez, como vários membros do governo golpista, acabaram presos logo após a posse do Luiz Arce. Então, para não ser preso, ele acabou fugindo aqui para o Brasil, onde sabe, que vai poder ficar tranquilamente, pelo menos enquanto Jair Bolsonaro estiver na presidência da República. Já no caso do Peru, há também um outro fator que pode ocorrer no Brasil em 2022, caso um presidente de esquerda seja eleito, que é o fato de se contestar a vitória. No segundo turno, se enfrentaram Pedro Castilho, um professor de esquerda, e a Keiko Fujimori. A Keiko é filha de ninguém mais, ninguém menos que Alberto Fujimori, que foi presidente do Peru de 90 até o ano 2000, caiu por causa de uma denúncia de corrupção. Em grande parte desse período aí, ele governou como um ditador, ele deu um autogolpe, fechou o parlamento e implantou políticas ultraliberais que privatizaram serviços públicos, ajudaram a empobrecer ainda mais a população peruana, e ele praticou também tentativas de esterilizar, inclusive, mulheres indígenas, ou seja, um genocida e extremamente racista, obviamente. Com todo esse legado, além dos casos de corrupção, a Keiko Fujimori, filha dele, ainda se mantém como uma figura muito importante aí da extrema-direita peruana no cenário eleitoral. Ela enfrentou o Pedro Castilho e conseguiu ser derrotada. Ela foi derrotada por uma diferença muito pequena. Por apenas 44 mil votos, Pedro Castilho terminou em vantagem e foi eleito presidente. Porém, ela não aceita o resultado, ela sabe que perdeu, mas cria um tumulto. Entrou com mais de 800 processos pedindo recontagem de votos, baseada no famoso nada. Fica inflamando os seus seguidores aí para as ruas protestar, e vários protestos estão acontecendo mesmo em tempos de pandemia,
para pedir a anulação da eleição, a chance desses protestos darem certo é quase zero. Quase zero. Pode haver, em último caso, sim, a repetição das eleições, se os deputados e também o Tribunal Eleitoral do Peru sentirem que não há clima aí para a posse do Pedro Castilho. Então ela faz isso porque é uma estratégia muito comum. Donald Trump fez isso nos Estados Unidos, tentou dar um golpe alegando que houve fraude, sem nunca conseguir comprovar que realmente ocorreram fraudes. Inclusive, vários apoiadores do Trump invadiram o Capitólio, poucos dias do término do mandato, tentando justamente impedir a posse do presidente eleito Joe Biden. Aqui no Brasil, desde 2019, é bom frisar, o Bolsonaro coloca em dúvidas o processo eleitoral, e já é uma desculpa para que ele não aceite a derrota, sabendo que é bem possível que ela ocorra. Claro, até lá o cenário pode mudar, né? Então, esses ingredientes podem ser o Brasil de 2022. No caso de uma derrota do Bolsonaro, ele negar que perdeu, ele começar a apontar erros que não existiram, fraudes que não existiram, e com isso inflamar seus seguidores aí para as ruas. E também pode acontecer a famosa tentativa clássica de golpe. Eu só espero que, tanto na Bolívia quanto no Peru, né, onde essas tentativas fracassaram, aqui no Brasil também fracassem essas tentativas. Mas eu espero sinceramente que as pessoas, sejam as de esquerda ou as mais progressistas, mas que são de centro, que elas fiquem muito alertas a isso. Que elas não acreditem que, caso esse governo seja derrotado nas urnas em 2022, que eles vão aceitar passivamente, vão sair numa boa, vai só ter uma bravatinha ou outra, mas vai acabar saindo, porque não vão. No mínimo vão tentar questionar o processo para criar uma instabilidade que até mesmo cancela as eleições, e em último caso, se isso não der certo, podem ter certeza que eles vão partir para uma tentativa de golpe. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, peço aí que coloque seus comentários, curta, compartilhe. E se não for inscrito no canal, dá aquela moral aí e se inscreva no canal, por gentileza. Obrigado.